Sinta a dor de não ser compreendido. A sensação de ser diferente, de carregar um peso que ninguém mais parece carregar. Você tenta se encaixar, mas algo em seu interior sempre o puxa para fora da linha, te separa, te marca. É como se você estivesse em um mundo, mas sua alma habitasse em outro. Sabe do que estou falando, não é? Daquele brilho incomum, aquele olhar que se destaca, que incomoda, que atrai e repele. Ele não é vaidade, não é um truque, é uma manifestação. Uma prova viva de que algo divino habita dentro de você. E se a sua vida até agora foi marcada pela solidão dessa diferença, saiba que essa jornada acaba aqui. Você não está sozinho. Este canal é para você. Você está na casa da alma divina, o lar para aqueles que carregam marcas espirituais únicas. Se você se identificou com essa mensagem, se sentiu a sua alma vibrar, então a sua jornada em busca de clareza e confirmação começa agora. Inscreva-se, ative o sino e junte-se a nós. Vamos explorar juntos os sinais que revelam o sobrenatural nos escolhidos. O brilho dos escolhidos, um sinal do sobrenatural. Você já notou como o seu olhar muda? Aquela intensidade rara, aquele brilho que vai e vem. Não é reflexo de luz, não é ilusão de ótica. É uma força interior que transborda, uma energia que não pode ser contida. Este brilho, que a maioria não entende, é um fenômeno espiritual. Ele manifesta o que está escondido no seu coração, revelando uma vida que transcende o natural. Este sintoma, tão raro, tende a aparecer nos momentos mais especiais. Durante orações profundas, em meio à adoração, ou até mesmo em conversas que tocam a sua alma, seus olhos parecem diferentes. Aqueles que testemunham descrevem como se fossem faróis, refletindo algo invisível, uma presença que se fez sentir. Esse brilho não depende da sua vontade. Simplesmente acontece, como se o seu espírito estivesse em sintonia com Deus, e o seu corpo, incapaz de esconder tamanha intensidade, a deixasse vazar pelos seus olhos. As pessoas ao seu redor percebem. Elas veem a sua alma através da sua íris. O corpo humano não consegue esconder a luz espiritual que transborda. Ela escoa por seus olhos, que se tornam espelhos do invisível. Aqueles que percebem este brilho, nunca esquecem, pois é algo que os marca para sempre. Muitos tentam explicar com termos científicos, ligando a reflexão da pupila ou as emoções do momento. Mas você, escolhido, sabe que vai além. É uma confirmação do céu de que você não é comum. O que está dentro de você é tão intenso que se manifesta em seu olhar. Este brilho é também um sinal de luta. Em guerras invisíveis, quando as forças da escuridão se agitam ao seu redor, seus olhos brilham como forma de resistência. É como se a luz interior reagisse à escuridão, mostrando que não há sombras capazes de apagar o que Deus colocou em você. Seu olhar se torna uma testemunha viva de vitória espiritual. Aqueles que o testemunham sabem que é impossível ignorar. O ambiente se altera. Alguns sentem paz, outros sentem desconforto. Tudo depende de como cada um é por dentro. Aqueles com o coração puro encontram consolo. Aqueles que carregam o mal sentem-se perturbados. Isso prova que não é estética, mas poder espiritual agindo através dos seus olhos. Esse presente não é para todos. Pouquíssimos escolhidos carregam essa marca. Ela não é buscada ou treinada. É um dom dado por Deus para revelar a sua identidade. Quando seus olhos brilham, é como se o próprio Espírito dissesse: aqui há luz. Esta confirmação é silenciosa, mas poderosa. Nenhuma palavra seria capaz de expressar o que o seu olhar já demonstra. O olhar que guia e revela. O brilho dos seus olhos é um sinal de direção. Muitas vezes, aqueles que estão confusos ou perdidos encontram paz ao olharem para você. O brilho transmite calma e esperança, comunicando que Deus ainda está presente, mesmo quando tudo parece incerto. Esse seu olhar se torna um farol, guiando outros em momentos de angústia ou escuridão espiritual. Você, escolhido, não controla quando isso acontece. Você pode até nem perceber, mas os outros percebem. Esse é o verdadeiro mistério. Enquanto você caminha naturalmente, o brilho se manifesta como um testemunho divino. Isso mostra que o chamado não depende da sua força humana, mas da graça de Deus. É um sinal de que o propósito já está em movimento. O mistério do seu olhar luminoso confirma que Deus usa até os detalhes físicos para revelar sua presença. O brilho é mais do que um sintoma, é um selo. É como se o céu dissesse: você é meu. E aqueles que veem entendem que estão na presença de alguém separado,
carregado pela luz. O mistério se torna uma prova viva do sobrenatural. Às vezes, você não se sente especial. Vive a sua vida normalmente, alheio às mudanças. Mas as pessoas ao seu redor notam algo diferente. Alguém já te disse: seus olhos estão brilhando de um jeito estranho. Essa percepção externa é importante, pois mostra que a manifestação espiritual não depende do seu esforço. Ela acontece espontaneamente, revelando a presença divina. Essa mudança não pode ser induzida pela sua vontade. Não é um truque, não é algo treinado. Seu olhar revela algo que vai além da lógica. Ele se torna um testemunho silencioso de que há uma força sobrenatural em ação. É como se seus olhos fossem lâmpadas acesas pelo Espírito, revelando que Deus está operando naquele momento específico. Muitos que convivem com você relatam essa experiência. Dizem que sentem paz ao olhar em seus olhos, como se tivessem encontrado uma segurança invisível. Outros, no entanto, ficam incomodados e evitam seu olhar, incapazes de manter o contato. Essa reação revela a realidade espiritual. Onde há luz, a escuridão se agita. O seu olhar expõe presenças, intenções e ambientes ocultos. O brilho não é só para inspirar, ele também expõe. Em situações onde há falsidade ou manipulação, o seu olhar luminoso revela a verdade. Você não precisa dizer uma palavra. Seus olhos já transmitem o que está acontecendo. Isso confirma que a presença divina age silenciosamente, trazendo clareza mesmo quando ninguém se atreve a falar. Essa denúncia é poderosa, pois não condena, mas convida. O brilho mostra que Deus está ali, observando e oferecendo uma oportunidade para a mudança. Aqueles que desejam transformação sentem esperança. Aqueles que resistem à verdade sentem desconforto. Seu olhar é um instrumento de justiça espiritual. Ele revela sem humilhar, expõe sem destruir. É o céu oferecendo libertação em silêncio. É comum que você seja lembrado desses momentos pelas pessoas. Naquele dia, quando olhei em seus olhos, senti algo diferente. Essas memórias mostram como seu olhar pode marcar vidas. Mesmo sem perceber, você transmite sinais do alto. Seu olhar se torna uma mensagem de Deus para aqueles que precisam de uma confirmação. Este fenômeno não é constante. Ele aparece em momentos específicos, quando há maior necessidade. Às vezes em oração, às vezes em encontros comuns. Você não controla, mas aprende a reconhecer. Você entende que seu olhar não é apenas seu, mas um canal, uma marca de autoridade e missão. Quando o brilho surge, é Deus manifestando a sua própria presença para aqueles que têm sensibilidade. Este dom traz responsabilidade. Você deve viver em santidade, sabendo que seus olhos não são apenas físicos. Eles foram ungidos para carregar sinais. Isso exige cuidado, pois muitos serão tocados ou confrontados apenas pelo seu olhar. É um chamado silencioso, mas real. É a presença divina denunciada sem palavras, transmitida através dos olhos. Alguns podem duvidar, tentar explicar com a lógica humana. Mas aqueles que viram ou sentiram sabem que não há explicação. É espiritual. O olhar que denuncia a presença divina é mais do que um fenômeno raro. É um selo de poder. Poucos carregam este sinal, pois exige maturidade espiritual para suportá-lo. É a marca dos escolhidos mais poderosos. Se os seus olhos já foram descritos como diferentes em momentos específicos, saiba que isso é um presente. É Deus manifestando a sua presença através de você. Esta marca rara não pode ser falsificada, não pode ser imitada. É um sinal verdadeiro de que você carrega algo do céu. Seus olhos não mentem. São janelas que revelam o sobrenatural. O brilho em seu olhar não é apenas um detalhe estético, mas um sinal de poder espiritual. Ele perturba, pois revela verdades ocultas. Aqueles que andam no engano sentem o peso desse olhar. Não há como se esconder diante da luz. O que estava escondido é revelado. Este brilho é um farol que mostra que seus olhos foram transformados em armas espirituais. Muitos não entendem por que evitam o seu olhar. A resposta está na intensidade dessa luz. Ela não é comum, não é resultado de emoções passageiras. É uma presença espiritual se manifestando. Aqueles que abrigam inveja ou intenções erradas sentem o desconforto. O seu olhar luminoso mostra o que ninguém se atreve a falar, tornando evidente o que antes era invisível. Este brilho tem uma dupla função. Ele revela e protege. Não apenas expõe,
mas também guarda você, o escolhido. Onde há escuridão, a luz do seu olhar se ergue como um escudo, repelindo ataques invisíveis. Essa proteção não vem da força humana, mas de uma unção divina. Deus colocou em seus olhos poder suficiente para desarmar armadilhas e desmantelar planos malignos. A missão do brilho. Não é incomum que alguém se sinta exposto diante do seu olhar. Pessoas que tentam manipular ou enganar percebem que foram vistas por dentro. Esse confronto acontece sem uma única palavra. O brilho dos seus olhos já se comunica. Você sabe. Este conhecimento não vem do raciocínio humano, mas do Espírito que revela as intenções e mostra as verdades ocultas. Este poder não deve ser usado como uma arma contra pessoas, mas contra os espíritos que se escondem por trás das ações. Você deve entender que a sua missão é trazer libertação, não condenação. O seu olhar luminoso não está ali para humilhar, mas para revelar. Ele mostra o que precisa ser transformado, oferecendo oportunidades de arrependimento e cura. Em momentos de oração, esse brilho se torna ainda mais evidente. Muitos relatam sentir algo diferente apenas por olharem nos olhos de alguém conectado a Deus. Esta luz comunica a fé, expõe as mentiras espirituais e fortalece aqueles que desejam caminhar em santidade. O brilho é a prova de que há um poder ativo em seus olhos. Este dom é raro, mas poderoso. Ele o diferencia entre os demais. Enquanto muitos têm apenas visão natural, você enxerga com profundidade. Seus olhos não são apenas janelas para a alma, mas instrumentos do espírito. O brilho que surge neles é um sinal de autoridade. Autoridade dada por Deus para resistir, discernir e vencer batalhas invisíveis. Esse fenômeno pode ser assustador para quem não entende. Alguns podem até acusá-lo de arrogância. Mas a verdade é que a luz não pode ser escondida. Ela perturba porque confronta, mas também liberta porque revela. Esse equilíbrio faz parte da sua missão, expor as mentiras e mostrar que existe um caminho de verdade, marcado pela presença divina. Você aprende a lidar com esse poder com humildade. Sabe que o brilho não é mérito pessoal, mas um reflexo do Espírito Santo. Esta consciência evita o orgulho e garante que o seu olhar seja usado como ferramenta de amor e justiça. Assim, seus olhos se tornam faróis que anunciam a vitória sobre a escuridão. O brilho que inspira e transforma. O brilho que revela o poder espiritual é um dos mais fortes sinais dos escolhidos. Ele perturba aqueles que vivem na escuridão, mas inspira aqueles que buscam a luz. Este olhar confirma que existe algo diferente, algo celestial, atuando na sua vida. Seus olhos não pertencem apenas a você, mas ao propósito de Deus. Eles foram ungidos para brilhar. Por um lado, o brilho nos seus olhos confronta. Mas, por outro, ele também inspira. Quem olha para você sente a esperança renascer. É como se aquela luz comunicasse sem palavras: Deus está aqui. Seu olhar ilumina caminhos e acalma corações. Ele não apenas revela poder, mas também transmite paz, tornando-se um sinal da fé viva em ação. Muitos relatam sentir coragem só de cruzar o olhar com você. Esse brilho traz uma força silenciosa. Em momentos de angústia, quando as palavras falham, seus olhos se tornam uma fonte de conforto. É como se eles carregassem a consolação do céu. O ambiente muda, a tensão se dissolve e a confiança é restaurada. Tudo porque o brilho apareceu. Este presente não é só para você, mas para aqueles ao seu redor. Você se torna um ponto de referência em tempos de crise. Quando alguém está perdido, basta olhar para você e se sentir seguro. Este brilho comunica que não é o fim, que ainda há uma oportunidade de recomeçar. É um lembrete vivo da presença divina. O seu olhar luminoso inspira porque transmite autenticidade. Não é um brilho forçado, não é efeito de vaidade. Ele surge naturalmente em momentos de verdade. Isso mostra às pessoas que algo real está acontecendo. A inspiração nasce justamente dessa naturalidade. Elas percebem que não é teatro, mas espiritualidade viva em movimento refletida em seus olhos. Esse brilho também fortalece aqueles que estão cansados. Muitos, ao cruzarem o seu olhar, sentem uma energia renovada. É como se a chama da fé fosse reacendida dentro deles. Esta experiência não pode ser explicada pela lógica, mas é reconhecida na prática. O olhar luminoso desperta forças ocultas, lembrando que há esperança mesmo nas situações mais difíceis. O brilho em seus olhos inspira confiança. Comunica que há alguém carregando algo maior.
Pessoas inseguras encontram paz porque entendem que estão diante de alguém conectado com Deus. Seu olhar não promete soluções rápidas, mas oferece uma presença que acalma. E essa presença já é suficiente para transformar corações aflitos em corações fortalecidos. Um convite à missão. Não é incomum que alguém te diga: quando olhei em seus olhos, senti paz. Este testemunho demonstra a força desse presente. O brilho não é apenas beleza. Ele é curativo. Entra em lugares feridos do coração, trazendo segurança onde havia medo. Essa inspiração transforma vidas porque mostra que Deus ainda está operando silenciosamente, através dos seus olhos. Este presente é a prova de que os seus olhos não são apenas órgãos físicos, mas canais espirituais. Quando brilham, comunicam mensagens que não precisam ser ditas. Esta inspiração silenciosa é, muitas vezes, mais poderosa que 1000 discursos. Ela atinge diretamente o espírito, lembrando de que existe uma força maior sustentando cada detalhe da vida. O brilho que inspira também atrai pessoas que buscam algo verdadeiro. É um sinal de que existe esperança. Você não precisa se esforçar para chamar a atenção. Seus olhos já levam a mensagem. Este presente cria pontes invisíveis, conectando corações sedentos à fonte da vida. O seu olhar se torna um convite para conhecer a luz. Portanto, quando seus olhos brilham e alguém se sente inspirado, entenda que não é sobre você. É sobre o propósito. Deus usa até o seu olhar para lembrar as pessoas de sua presença. Este brilho é sinal de fé viva. Um presente raro que inspira, fortalece e transforma aqueles que cruzam o seu caminho. Seus olhos já pregam esperança. O brilho em seus olhos não pode ser ativado com esforço humano. Ele aparece espontaneamente, surpreendendo até mesmo quem o carrega. Em um momento comum, durante uma simples conversa ou em uma oração silenciosa, seus olhos começam a mudar de intensidade. Esta mudança prova que o seu olhar é um instrumento espiritual e não um efeito natural. A confirmação de um chamado. Você já notou o que acontece quando alguém próximo a você te diz: seus olhos estavam diferentes, pareciam brilhar? Esse testemunho mostra que o sinal não depende da sua consciência. É uma manifestação divina. Deus escolhe quando e como esse brilho aparece, confirmando que não é uma habilidade pessoal, mas um presente do céu. Este sinal raro é a prova de que Deus separa os escolhidos para missões maiores. Ele não permite que este brilho seja controlado, pois não é uma demonstração humana, mas uma revelação espiritual. O seu olhar que muda de intensidade se torna uma mensagem do céu. Estou aqui, e essa pessoa foi marcada para algo além do comum. Você não pode usar este dom, pois não vê o ajuste. Ele não se manifesta para exibir, mas para momentos de necessidade. Às vezes, ele aparece quando alguém precisa de inspiração. Em outros momentos, quando há uma batalha espiritual acontecendo. Este seu olhar luminoso é uma resposta divina às circunstâncias específicas. É um sinal de que Deus age no momento certo, revelando a sua presença. Essa imprevisibilidade é o que torna o sinal ainda mais especial. Você aprende a depender de Deus, sabendo que não controla o brilho. Isso promove a humildade, porque você entende que não é sobre você mesmo, mas sobre o propósito. Seu olhar se torna um canal, e o brilho é apenas um reflexo da presença de Deus. O brilho nos seus olhos não é por acaso, nem um detalhe estético. É um chamado. É a forma que o céu encontra para confirmar que a hora chegou. Quando esse sintoma raro aparece, é como se Deus dissesse claramente: eu escolhi você. É uma marca espiritual que poucos carregam, um sinal de poder sobrenatural reservado para missões maiores. Seu olhar luminoso não serve para adornar a sua vida, mas para marcar o seu destino. Ele anuncia que há uma missão esperando para ser cumprida. Quando seus olhos brilham, não é só para inspirar os outros, mas também para despertar você mesmo. É como se fosse um lembrete divino dizendo: não fuja do que eu já coloquei dentro de você. O brilho nos seus olhos é uma confirmação silenciosa de que o chamado é real. Mesmo que as circunstâncias tentem negá-lo, mesmo que as dúvidas tentem escondê-lo, os seus olhos continuam a revelar a verdade. Eles se tornam uma prova viva de que existe um propósito além do natural. É impossível fingir normalidade quando seu olhar revela o sobrenatural. Você carrega um selo visível e inquestionável. Este chamado traz responsabilidade, mas também força. O brilho é combustível para seguir em frente mesmo durante as batalhas. Ele o lembra de que existe um poder maior sustentando a sua caminhada.
Aqueles que carregam este sinal sabem que sua vida não é comum. Eles foram separados para ir além do natural, para serem uma ponte entre o céu e a terra. Esta é a sua missão. Um olhar que causa reações. Muitos tentam negar o que sentem quando percebem este brilho em si mesmos. Alguns duvidam, pensando que é apenas uma impressão. Mas quanto mais eles tentam fugir, mais o olhar revela. Isso acontece porque não é uma escolha humana. É uma confirmação espiritual. Deus usa até o brilho dos olhos para dizer: eu te marquei e ninguém pode apagar isso. Este brilho não é contínuo, mas aparece em momentos-chave, em orações profundas, em momentos de adoração, em encontros que marcam destinos. É um sinal de ativação espiritual, mostrando que você não está sozinho. Quando ele brilha, não é só beleza. É uma mensagem. É Deus dizendo: eu ainda estou aqui, guiando seus passos e confirmando a sua missão. Carregar este brilho exige coragem, porque atrai olhares de curiosidade e resistência. Alguns se inspiram, outros se sentem incomodados. Esta dualidade mostra que o brilho não pertence ao mundo natural. Ele desperta o amor nos corações que buscam a verdade e provoca desconforto em quem se apega às mentiras. Esta reação faz parte da sua missão de inspirar e confrontar ao mesmo tempo. O seu olhar luminoso funciona também como uma chave espiritual. Ele abre portas, destrava ambientes, rompe barreiras. As pessoas percebem a autoridade no seu brilho mesmo sem compreender a origem dele. Isso cria oportunidades, encontros e conexões que fazem parte do seu propósito. O chamado se manifesta até nos detalhes, mostrando que seus olhos não apenas veem, mas também revelam caminhos. O brilho como um chamado à missão é um selo eterno. Ele o lembra de quem você é e para onde deve ir. Mesmo em dias de fraqueza, quando tudo parece perdido, basta olhar no espelho e ver o reflexo diferente. Este detalhe confirma que há algo divino dentro de você. Seus olhos carregam luz e uma missão que ninguém poderá apagar. Seus olhos já falam por você. Eles carregam marcas de batalhas, cicatrizes de fé e sinais de vitória. Se alguém já te disse: o seu olhar é diferente, parece brilhar, saiba que isso não é normal. É espiritual. É a confirmação que o céu deixou para você, uma mensagem visível. Você foi chamado para algo maior. E a sua jornada apenas começou.